Mas aí, talvez a gente chegue num dilema, e talvez você nem tenha essa resposta ainda. A gente falou muito dessa liberdade de escrita e tudo, mas como que, né, isso entraria talvez numa carreira literária, vamos colocar assim, está, né, Ah, a um passo complicou. da publicação do primeiro livro, como que você lidaria com isso, né? Porque vai vir o primeiro, pode vir o segundo, pode vir o terceiro, a gente não sabe o amanhã, né, como que isso, o quanto a escrita vai preencher de fato a sua vida, né, com a sua profissão, como que você imagina essa carreira, não só, né, de criações, publicações, mas de tudo isso que a gente falou, né, de como lidar com tudo isso. Uhum. Bom, aí nesse ponto, saber, ele é posterior, né, à experiência, mas eu imagino, Juliano, que a carreira literária só, só chegará para mim se eu, de fato, doar muito desse meu corpo, sabe? É difícil, eu estou tentando elaborar aqui na medida que você está dizendo isso, mas é porque é difícil imaginar uma carreira literária para alguém que está aí tentando se entender como uma escrevedeira, né? Escrever Uhum. com o corpo e, ao mesmo tempo, pensar numa carreira literária parece que é uma sentença de morte, né? Então, assim, eu, eu acho que se isso acontecer comigo, vai ser, assim, quase que contingencial, sabe? Uma consequência de um outro movimento, assim. Acho que não vai Uhum. ser uma busca minha, Uhum. especificamente. Mas, já que nós estamos falando de carreira literária, né? Eu estou me aventurando a escrever um romance agora, qual eu não vou Uhum. ficar dando muito spoiler, não, porque eu acho que vai ser um projeto de muitos anos, Uhum. né? Mas se eu conseguir chegar ao fim desse projeto, certamente eu vou querer publicá-lo, né? Eu acho que é Sim. assim que começa, talvez, né? Uma carreira, Uhum. mas Uhum. sem garantia, né? E o que que é uma carreira literária, né? Se a gente for Uhum. pensar. Então, vamos supor, você tem um livro publicado, você já iniciou sua carreira ou não, né? O que que é necessário para ser considerado uma carreira literária, né? A minha pergunta ela foi muito no sentido de tornar da escrita e, consequentemente, né, expor, né, publicar o que está escrevendo ao longo dos anos, né? Ah, tô há 10 anos publicando e tal, então acaba que popularmente a gente vai chamar isso de uma carreira literária, O né? tempo é o marco aí, de repente, né? Mas acaba que assim, acho que vai se renovando com o tempo. Literalmente o tempo vai se renovando ali, né? Vai passando um ano, vai passando dois, vai passando determinado período de tempo, e aí a gente vai ficando mais à vontade ou não de se assumir como, né, um X ou Y ali, sabe? Então, porque quando fala em carreira, pelo menos me dá uma sensação temporal muito grande, né? Assim, uma carreira toda, tipo, vários anos, né? E a Sim. escrita é E uma diferente, produtividade, né? é uma produtividade recorrente, né? De ter que fazer algo, mas é diferente, porque quando fala uma carreira, né? Seja na psicologia, na engenharia e tudo, é mais fácil de entender, porque tem uma graduação, aí você tem um estágio, você tem diversos tipos de atuação, já padrões, mas e para escrever? Você não tem Perfeito. algo pré-definido, você não tem uma faculdade, você tem alguns cursos livres, né? Você tem algumas possibilidades de publicação, mas não tem um marco, né? Então acho que é muito. Acho Sim. que é livre, né? Acho que é uma consideração muito pessoal, né? É a partir de um vazio mesmo, né? Assim como na psicanálise também, não tem um diploma, não tem um certificado que nos Uhum. autorize, né, a Sim. função. Então, acho que a minha dificuldade, inclusive, com o termo autora, né, ou escritora, passa por aí também, né? Ah, sim, Tem, com certeza. tem um livro que eu estou lendo agora, que eu fui no lançamento dele na semana passada, do Eric Contígio, e ele diz, né, que o escritor ele nasce do texto, né? Então eu acho Uhum. que o texto acontece primeiro, né? E aí a letra como um acontecimento de fato, né? E, e o sentido vem a posteriori, né? Esse escritor que se funda na escrita também é a posteriori. Então eu Uhum. acredito muito nisso. E quando a gente vai pensar numa carreira, eu acho que tem algo dessa produtividade que pode ser até
parasitária, sabe? Como para a obra do Uhum. autor pode contaminar de alguma maneira Uhum. a poética mesmo que tem ali, né? Sim. Não, eu acho que sim, tem essa interferência, né? Quando se coloca muitas regras, muitas pré-definições, vai contaminar mesmo a obra ali, né? Tem pessoas menos, tem outras que vão se sentir mais motivadas e produtivas e criar algo incríveis assim. Mas acho que de uma forma geral, eu ainda enxergo, né, a escrita como algo muito poético, assim. Apesar que eu ainda acho que nós devemos simplificar a escrita de uma forma geral, né? Simplificar no sentido de que muitas pessoas deixam de escrever ou acreditam que tem que ter um dom para escrever, que é algo muito além, tipo, acho que dá para aproximar, sabe? Mas ao mesmo tempo tem que ser muito verdadeiro. E quando se colocam muitas regras, talvez essa parte verdadeira se perde, né? Então eu penso muito isso. Eu, por exemplo, para escrever, eu escrevo todos os dias assim, mas conteúdos técnicos, né, e tudo. Mas quando pega para escrever uma história, tem que estar vivendo aquele momento, sabe? Tem que tirar um dia, um período de tempo para viver aquilo, né? Meu primeiro livro, tá até aqui atrás, eu tirei uns 6, 8 meses vivendo aquele livro. Então não escrevia mais nada praticamente. Então, se você Sim. coloca, tipo, Uma você tem imersão. que. É uma imersão, acaba que, não é, né, naturalmente, não é todas as horas do meu dia, mas eu estou sempre pensando naquilo, estou sempre pensando nessa história, nesse determinado momento. Isso foi 2020 como um todo, né? 2021 não tive esse momento. Então, eu não escrevi, né, um novo romance porque não rolou. Agora, se tem um compromisso, digamos assim, com algo, com alguém, com uma editora, talvez não seria tão legal. Então, eu acho que isso tudo também fecha nisso de ter uma carreira ou não, né? Dessas regras, né? Dessas imposições que tem que ter. Então, Sim. Mas claro que nós estamos falando também de quem tem outra profissão, né? Além de ser escritor. Que eu acho que que não aí pode que é o. dedicar 100%, né? Sim, né? Porque tem aquelas pessoas que vivem de fato, né, da escrita, e aí talvez essas não possam, né, se dar ao luxo mesmo desses tempos, né, desses hiatos, assim, até para vir a inspiração, né, poder ter essa paciência, né, que às vezes a gente precisa ter. Agora, É, o Poe, ele diz que na poesia, né, o juiz é o gosto. Eu gosto muito disso, porque é isso, né? O uhum, que é uma boa escrita, o que é uma escrita ruim, né? Isso é sim. muito complicado, essa margem, Uhum, né, que a gente tenta às vezes colocar. uhum. É uma diferença entre ser bom e eu gosto, né? Bom e ruim, gostei, não gostei. Acho que passa muito por isso, né? O gostei e não gostei é de cada um, né? Acho que é muito relativo. É Sim, algo que eu não preocupo tanto, porque acho que a obra tem que me agradar, né? Principalmente uma satisfação muito mais pessoal, primeiramente, e, e entregar uma boa obra, ou seja, um livro bem feito, né? Uma questão técnica bem arranjada. Agora, se a pessoa vai gostar ou não, não tem como, tá fora do nosso alcance, né? Acho que isso sim. é mais complicado, né? Mas interessante, né? A gente acabou que a gente falou há uns 10 minutos de carreira, a gente não chegou numa conclusão, acho que porque não tem mesmo, né? Não tem uma resposta quanto a isso. Acho que é muito particular, né? Isso é muito de cada um. Mas Sim. será no futuro rolar essa oportunidade, sei lá, 100% a escrita é algo que te apetece, assim, algo que você pensa? Ou é difícil largar a psicologia? Não, sem chance, né? A psicanálise tem um lugar muito muito sólido para mim, né? Mas eu gostaria sim Uhum, de escrever mais, né? Eu acho sim. que, Tem um especialmente espaço nesse, maior, né? nesse campo, sim, especialmente no campo Uhum. poético, né? Assim, então, mas não fazer disso a minha Única profissão, né? ocupação. Assim, primeira, assim. Uhum. Até Então, porque eu assim, a acredito. carreira literária,
a sua área, ela está próxima, em vários aspectos da literatura da escrita, né? Igual, por Uhum. exemplo, na engenharia, algo era muito distante, né? Da escrita, da ficção em si, né? Então, são campos de atuação diferentes. Talvez seja, para mim, esse desejo tem sido maior, né? E se você está atuando há muitos, muitos anos na área, né? Acho que o mais lógico seria a conciliação mesmo, né? Do que largar um para ir para outro, enfim. Mas essa é Sim, uma pergunta que eu gosto de fazer assim, porque tem gente que tem o sonho mesmo de ficar 100%, né? Eu acho muito nobre, porque tem que ter muita dedicação, é muita força de vontade mesmo, sabe? Porque a gente entra em vários aspectos, né? Da valorização da literatura nacional, enfim, tem vários pontos aí que sempre estão em discussão, mas eu gosto sempre de escutar nesse sentido. E conseguindo conciliar o ponto que você fique satisfeito e realizado é perfeito, né? Conciliando a psicanálise, né, com a escrita. Talvez esse seja o caminho, né? sim, eu acredito que será o meu. Não consigo imaginar abrindo mão nem de um nem de outro, né? A escrita, Uhum, ela vem antes da psicanálise, mas tem uma importância muito, muito forte, né? Inclusive para minha profissão, né? Eu não estou dizendo só uhum, da escrita poética, não, né? uhum, Então, a escrita, na verdade, ela está em todos os campos. sim. Eu, quando era mais nova, devia ter uns 13 anos, eu gostava muito desse. Eu aprendi o alfabeto rúnico e achei uma outra pessoa assim, excêntrica e rara na vida para poder trocar cartinhas. Então, veja bem, Uhum, né? Assim, impossível deixar de escrever, né? Com uma história assim. uhum. É algo que sempre esteve com você, né? E, e né, até pela sua fala, se Uhum. complementam bastante, né? Tanto a escrita, para você, né? Não obra publicada, mas para você mesmo, você consigo mesmo, se complementam bastante, né? Tanto psicanálise, a escrita, acho que tá uma sinergia muito forte, né? Sim, justamente pelo lugar que a escrita tem, né, para mim, assim, que é justamente isso, de dar uma representação, né, para muita coisa, né, para os meus sentimentos, né, para os meus vazios, né, então é uma forma também de me organizar, né, de me haver com o sintoma está ali impresso também, né, quando eu escrevo. Uhum, Então, uma coisa complementa a outra. Na minha análise pessoal, eu sempre levo meus textos, né, meus escritos. Eu tenho um diário que eu me proponho a escrever no esforço de redução, né? Assim, são escritas uhum, mais curtas, mas eu me proponho a uhum, escrever diariamente. Então, uhum, uma coisa não está separada da outra, né? Elas são complementares.